Já parou para pensar como um simples boleador e a forma como você usa essas ferramentas pode mudar completamente o resultado da sua mandala? Eu quase desisti de pintar por não saber usar essas ferramentas da forma correta. Até que eu descobri 3 segredinhos que eu vou te revelar hoje nesse vídeo e que eu nunca compartilhei antes. E se você quer começar a praticar o pontilhismo através das mandalas pontilhadas, esse vídeo é para você. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Bel da Paz Bem Mandalas e aqui nesse canal eu compartilho os meus conhecimentos de pinturas de mandalas, trago dicas diversas, vamos falar de criatividade, de inspirações e claro, meu objetivo maior é te apresentar essa arte que é muito mais do que apenas pintar uma mandala. A pintura de mandalas é uma arte terapêutica que traz leveza para o dia a dia, traz cor e traz vida. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixar o seu like nos vídeos e sempre que possível, compartilhar com mais pessoas. A sua participação é importante, os seus comentários também, e isso me motiva a trazer sempre mais conteúdos. Bora lá então? Os principais kits de boleadores são esses aqui. O primeiro kit são os boleadores de esfera de metal. O segundo kit, boleadores de manicure. O terceiro kit é o pinta-bolinhas, com numerações diferentes em cada estrelinha dessa aqui. E o último kit, que eu uso também, com menos frequência, são os boleadores de acrílico. Todos esses 4 kits me atendem muito bem para todas as pinturas que eu faço. Tanto para o pontilhismo quanto para fazer outros elementos, como por exemplo os puxadinhos. Se você precisa comprar algum desses kits, na descrição do vídeo tem os links de compra. Já deixei aí para facilitar para você. Esse kit de metal, ele é excelente, eu gosto bastante, mas ele é um pouco pesado, né? Principalmente esse maior, que tem uma maior ponta de esfera aqui, então ele tem um pouco de peso sim, tá? Então se você tem uma certa fraqueza nas mãos, pode sentir um pouco de dificuldade para fazer os pontinhos com eles. Eu tenho algumas alunas que preferem usar esse boleador de acrílico porque ele é mais leve, inclusive, do que esses boleadores de esferas de metal. Ao todo, ele tem 8 pontas e essas 8 pontas são 4 maiores pontas e 4 menores. E a dica para você se organizar na pintura usando esses boleadores é simplesmente numerar. E para numerar e colocar uma ordem de classificação, a gente vai classificar aqui os boleadores de acordo com as pontas maiores até as pontas menores. E nos meus eu escrevi com um marcador permanente já para facilitar a escolha do boleador na hora de fazer algum elemento. Para você classificar os seus boleadores aí, você vai pegar todas as maiores pontas do kit e colocar em ordem. Então a maior ponta do meu kit é essa. Eu coloco aqui em primeiro lugar. A segunda maior ponta é essa daqui, coloco aqui atrás dessa primeira ponta. A terceira maior ponta é essa, então eu coloco aqui. E a quarta maior ponta é essa daqui, então eu coloco aqui em ordem, tá? Então, de forma decrescente, analisando sempre as maiores pontas, eu tenho essa classificação: 4, 3, 2, 1. Eu classifiquei somente olhando as maiores pontas do kit, tá? Eu gosto de fazer essa classificação porque enquanto eu estou ensinando a pintura de mandalas, passando todas as orientações para as minhas alunas, para elas conseguirem se organizarem também em relação aos boleadores e usarem exatamente o mesmo instrumento que eu estiver usando na hora da aula. Esse kit de manicure, ele é excelente também, são os que eu mais uso, inclusive para fazer as mini mandalas, os puxadinhos. As pontas deles são pontas bem pequenas, bem delicadas, e aqui a gente vai se guiar pelas cores dos boleadores e pelo tamanho das pontas, tá? Se você for me acompanhar durante os conteúdos aqui do canal, vai usar muito esses boleadores aqui, então deixa ele separado aí, porque já tem mini mandala para você produzir aqui no canal. O pinta-bolinhas são essas 2 estrelinhas aqui, que vão variar, né, a numeração do número 1 até o número 4 e do número 5 ao número 8. Eu uso demais também para fazer mini mandalas.
E o último kit são esses boleadores de acrílico, são materiais resistentes, são leves também e tem pontas aqui, extremidades, né, achatadas, que fazem pontos tanto pequenininhos quanto pontos maiores. Particularmente eu não gosto muito de usar esse kit de boleadores, vez ou outra eu uso, mas os que eu mais uso são esses 3 kits aqui. Agora a gente vai para a parte prática e demonstrativa desses instrumentos. Antes de eu dominar os boleadores na técnica das mandalas pontilhadas, as minhas mandalas eu sentia, né, as primeiras mandalas que eu fiz, eu sentia que elas ficavam bem feinhas, bem simples, a técnica muito amadora, os pontinhos ficavam irregulares e realmente era muito frustrante. E aí tudo mudou quando eu entendi que o segredo está no tipo de boleador, na forma como a gente pega a tinta no boleador e como a gente executa o dispensar da tinta no MDF. Então, vários fatores vão influenciar com que os pontos fiquem simétricos, uniformes, e isso vai trazer harmonia para a nossa mandala. A primeira dica que eu quero compartilhar com você é o seguinte, é controlar a tinta na ponta do boleador. Primeiro, eu não sabia controlar a quantidade de tinta. E 90% das pessoas que erram na simetria dos pontos não sabem disso e também não sabem como corrigir. Então, presta atenção nessa primeira dica de como manusear os boleadores independentemente de qual boleador você esteja usando. O primeiro segredo que eu fiquei de te contar nesse vídeo é o seguinte: a forma como você faz o primeiro ponto define como todos os outros pontos da mesma sequência devem ser feitos. Então, por exemplo, no primeiro ponto, eu mergulho a ponta do boleador na tinta. Mergulhei, pesquei, peguei bastante tinta. Fiz isso. Agora eu faço um ponto. Fiz um ponto. No segundo ponto, eu só trisco a ponta do boleador, não vou mergulhar, eu trisco. Olha o que aconteceu. Obviamente, o segundo ponto será menor porque tem menos tinta na ponta do boleador. E isso já vai causar uma diferença na harmonia e na simetria dos pontos na minha mandala. Gente, e olha, isso é incrível. Por isso que a mandala exige presença e te faz ficar concentrada. Antes de você fazer o ponto na mandala, você precisa estar atenta à quantidade de tinta na ponta do boleador. Fiz esse primeiro ponto mergulhando a ponta do boleador na tinta e esse apenas triscando. Então, se a minha primeira execução foi mergulhar, então esse segundo ponto eu deveria fazer o mesmo movimento de pegada de tinta, de carregar a tinta na ponta do boleador. Então, esse daqui eu mergulhei, eu vou fazer uma segunda tentativa de ponto, mergulhando também a ponta do boleador. Já ficou um ponto bem mais próximo desse primeiro tamanho. Deu para pegar? Conseguiu entender? Então, essa primeira dica é justamente essa: controlar a quantidade de tinta que pega na ponta do boleador. Mergulhou a primeira vez, mergulha as outras vezes. Conforme for executando o tamanho dos pontos, vai acumulando tinta na ponta do boleador e você deve ir limpando com lenço umedecido, algum papel toalha que você tem em casa, para não sobrecarregar com excesso de tinta na ponta do boleador. A segunda dica é para o ponto ficar simétrico. Eu sempre vou manter a disposição da minha mão ao fazer o ponto na vertical, em pé. Eu não inclino a ponta do boleador sobre a superfície. Às vezes, quando a gente está pintando a mandala, e sem querer a mão dá uma inclinada ou a posição que a gente está em relação à peça da mandala, a gente vai mudando ali na mesa e a gente não percebe a mão dar uma leve inclinação. Então essa segunda dica é valiosíssima. Foi com ela que eu consegui fazer esses pontinhos simétricos, né? Quando eu percebi, quando eu trouxe total atenção para a forma como eu seguro os boleadores, facilitou demais a evolução da minha técnica. Então eu vou mergulhar
na hora de colocar o ponto na mandala, eu vou deixar a ponta do boleador, eu vou deixar o boleador em pé. Se eu inclino, vai ficar um pontinho assimétrico, tá? Eu não vou fazer um colar de pérolas. Eu não vou fazer um colar de pérolas com a mão inclinada. Olha no vídeo como que esses pontinhos estão saindo irregulares, tá? Estão saindo, todos eles saíram simétricos no sentido de estarem irregulares, mas não ficou um pontinho perfeito. Então, para ficar um pontinho perfeito, o ideal é ter... Ó, esse aqui ficou uma casquinha de tinta, por isso que saiu assim. O ideal é ter a mão posicionada na vertical. A terceira e última dica do vídeo de hoje para manusear esses instrumentos de pintar mandalas pontilhadas é sobre os boleadores de acrílico. Geralmente, a tendência ao se usar esses boleadores é pressionar a extremidade contra a superfície do MDF, fazendo uma leve pressão, até encostar por completo a superfície do boleador na superfície do MDF. E esse ponto que será feito, ele vai acabar sendo maior do que o diâmetro da própria ponta. Então, se você quer fazer um ponto deste tamanho exato aqui, a gente não deve deixar encostar essa superfície diretamente no MDF. A gente vai deixar a tinta cair e já retira o boleador. Vamos ver na prática? Mergulhei. Agora eu vou só encostar a tinta no papel sem apertar. Agora eu vou apertar fazendo o encontro das duas pontas, extremidade do boleador com a extremidade com a superfície do MDF. Vamos ver qual vai ser o tamanho de ponto formado? Ficou maior e a tinta ainda deu ainda formou uma barriguinha aqui no centro do ponto, tá? Então, por essas e outras razões, eu não gosto muito de usar esse tipo de boleador em especial. Quando eu uso, eu tenho mais cuidado ainda para que eu consiga fazer pontos que não fiquem tão achatados e que não fiquem maiores do que o tamanho da própria ponta. No mais, é prática atrás de prática. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E se você gostou do conteúdo, já deixa o like e também compartilha comigo a sua experiência com os boleadores nos comentários. Qual você mais gosta de usar? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!